Olá, amigos! Que Deus esteja com todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo um pouco longo, porém carregado de ensinamentos. Estamos vendo as instruções dos Espíritos, mas iniciemos com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixe que caiamos em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja com a graça de Deus Pai. Bem, meus amigos, nós já estamos estudando as instruções dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o item 12, um Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. E esse espírito está falando também, assim como Chéverus de Bordeaux, 1861, sobre o emprego da riqueza, né? Que vem ali nos mostrando como devemos empregar a riqueza, caso a tenhamos, ou como todos aqueles que a têm devem empregá-la. E sobre esse emprego da riqueza, então teve esse primeiro espírito que falamos na palestra anterior. Vamos ter esse que vamos iniciar a leitura por ele, um espírito protetor. Depois teremos Fenelon, também a esse respeito. Ou seja, 3 espíritos nos falando sobre como fazer o emprego, para que não tenhamos dúvida, né? Então vamos começar a leitura. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. Diante da atividade que desenvolveis, seria de se acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse para a humanidade, mas ela quase sempre é para atender os vossos exageros, às vaidades, ao gosto pelos excessos. Olha, meus amigos, isso ele está dizendo, né? Está sendo colocada a colocação que foi feita lá na época que Jesus esteve por aí, então, e aí na época de Kardec esse espírito veio falar a respeito, já naquela época, dos exageros. E hoje é uma época onde ainda nos perdemos nos excessos de coisas, sabe aquelas coisinhas que você passa na loja, não sabe nem para quê, mas é excesso de comida, excesso de preocupações, de roupas, etc. E há que se ter o equilíbrio disso tudo, para aí sim estarmos bem, estarmos com a consciência em paz, né? Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna, muitas das vezes já mais do que o suficiente. O acúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e prazeres que ela proporciona sujeitarem-se a um trabalho árduo e vangloriarem-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo, né? Olha, muitos agem dessa forma e ainda dizem assim, é para o bem do outro, quando no fundo
eles perdem ali noites sem dormir, perdem a saúde por vezes e simplesmente querem o quê? Ter mais. Mais o quê? De quê? De coisas. Pois acaba virando um vício e muitas vezes, ou melhor, quase sempre não é percebido. Tudo em excesso faz mal. E a gente vê no mundo de hoje, na sociedade de hoje, algumas pessoas, não que sejam ricas, mas que já têm o suficiente e por vezes estão perdendo a própria saúde porque querem acumular, é o acúmulo. Não é, eu vou trabalhar mais porque eu não tenho o necessário, é para auxiliar aqueles irmãos que estão em necessidade. Falam até que é por isso, mas no fundo, por vezes acabam criando filhos egoístas, né? Por quê? Não, é para o bem do meu filho, eu vou auxiliar minha filha. E no fundo, eles se acomodam. Não tem ali aquela experiência do trabalho, da busca, da conquista, do progresso como deve ser. E aí acaba havendo esse erro também, né? Pensar que está ajudando quando na verdade não está. Aí ele diz assim: insensatos, acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços que fazeis, movidos pelo egoísmo, a vaidade e o orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o futuro? O vosso cuidado com o futuro, assim como os deveres de solidariedade fraterna, obrigatórios a todos que desfrutam de vantagens na vida social? Pensaste apenas em vosso corpo, seu bem-estar, seu prazer, foram o objetivo único de vossa preocupação egoísta. Pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor, tão estimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda vosso espírito, que se faz escravo dele. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos concedeu? Então é isso que esse espírito protetor lá em Cracóvia, em 1861, vem nos colocar estas questões, para que busquemos ali dentro de nós o que estamos fazendo conosco, com o nosso espírito. Vamos passar ao próximo item 13, também a respeito do emprego da riqueza, dito pelo espírito Fenelon, Argel, 1860. Olha que interessante, eu gosto muito de me prender ali, observar as datas. O espírito protetor e Severus, não sei falar direito, é de 61. Já Fenelon, de 860. Veio um pouquinho antes. Kardec vai fazendo essas colocações da forma que ele acha que é o melhor para que entendamos as colocações de cada espírito. Então ele colocou primeiro de 61 e agora estamos prontos para ver aqui em 1860 o que nos diz Fenelon. Vamos lá? O homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, terá que prestar conta rigorosas do emprego que deles fizer por seu livre arbítrio. Então, gente, o homem, nós, seres humanos, somos depositários dos bens que Deus nos confiou e nos deu a chance de estarmos ali adquirindo. E vamos prestar conta do que fizemos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Nós vimos na palestra anterior que nós já somos espírito ali, hominal, e temos a condição de
decidirmos. Quando nós vimos num dos itens da passagem, né, desse mesmo capítulo, mas falando porque Deus coloca a riqueza na mão de quem não sabe usá-la. Fala, coloca para dar a ele a chance de buscar aprender a usar de uma forma sábia e inteligente. Não é para pôr uma armadilha na sua mão. Por quê? Porque todos temos e somos possuidores da inteligência e da razão. E cabe a nós, pelo livre arbítrio, fazermos bom uso. Continuando. O mau uso consiste em fazê-lo servir apenas à satisfação pessoal. Ao contrário, o uso é bom todas as vezes que resultar num benefício para o próximo, e o mérito será proporcional ao sacrifício que para isso se impôs. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio, dá asilo ao abandonado. Além disso, há um dever igualmente imperioso, meritório, o de prevenir a miséria. Olha o que ele nos coloca aqui, gente. Prevenir a miséria. Além sim da caridade imediata em sanar aquilo que falta ao outro, prevenir a miséria é um dever de grande importância. Mas como, né? Como fazer isso? Dando ao outro o direito de uma escola digna, de um estudo, de uma cultura, de um trabalho. Então, é nesse sentido que é colocado aqui. Vou voltar um trechinho porque é muito importante. O bom emprego da riqueza, alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio, dá asilo ao abandonado. Além disso, há um dever igualmente imperioso, importante, cheio de mérito, que é o de prevenir a miséria. Quando se previne a miséria? Através da riqueza que se detém, né? Os grandes aí portadores de riqueza, auxiliando na educação, abrindo escolas ali, onde aqueles que possam pagar, paguem, mas aqueles que não podem, entrem ali, eu esqueci o nome que vem, bolsista, como bolsista, e possa ali estudar, colocar seu talento, porque muitas das vezes está numa classe social que não pode pagar uma faculdade, mas ele consegue a bolsa e ele consegue fazer a diferença na família até, e na sociedade, além dele próprio, dar chance de trabalho. Isso é o que, em outras palavras? Ensinar a pescar, né? É uma das coisas que ele nos mostra. Eis a missão das grandes fortunas: gerar trabalhos de toda a espécie e executá-los. E ainda que dessa atividade resulte um legítimo ganho em favor dos que assim as empregam, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem. Olha que interessante. Permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto a esmola humilha e envergonha. A fortuna concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor, né? É um benefício, é um progresso, é vitalidade, gente. Então vem nos mostrando que esse emprego, esse bom emprego, né, como ele diz aqui, emprego da riqueza, aqui está mostrando como empregar de uma forma digna, como usar essa riqueza para poder ali auxiliar o próximo, poder ajudar, poder fazer o melhor que se pode.
Continuemos. Ricos, vós que a empregardes conforme a vontade de vosso Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se dessa fonte generosa. Tereis nessa vida os indescritíveis prazeres da alma, ao invés dos prazeres materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Então, está dizendo que aos ricos, porque a gente sempre vê maldizer aquele que tem posses, aqueles que têm a riqueza ali, né? E aí a gente vê que não é assim. Ele mostra que os ricos que assim agem, tereis nesta vida indescritíveis prazeres da alma, ao invés dos prazeres materiais. Por quê? Porque ele acaba usufruindo disso? Sim, mas é mérito dele, pois está sabendo usar de forma justa a riqueza que Deus lhes confiou durante aquela encarnação, né? Vosso nome será abençoado na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Lembram que nós vimos a parábola dos talentos? Que a cada um é dado segundo o entendimento que possui para usar, e que todos têm a chance, todos ganham ali alguma coisa, mas cabe a cada um fazer bom uso. Então o Senhor lhe dirá: bom e fiel servidor, entrai no gozo de vosso Senhor. Nesta parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado, não é a imagem das pessoas avarentas, nas mãos das quais a riqueza é improdutiva? Vamos lembrar, a gente percebe que nas parábolas de Jesus tem muitos ensinamentos, e é o que ele está nos mostrando. Aquele que recebeu 5 talentos, o multiplicou, fez virar 10, é esse rico da atualidade aqui de 2023, que sabe fazer bom emprego, que sabe fazer frutificar ali na mão daquele que precisa e que vai ter um trabalho, uma escola. Agora, aquele que recebeu a mesma quantidade ali, o mesmo direito de ter essa riqueza e que vai enterrá-la, né, ali, sendo avarento, é como se enterrasse como aquele que recebeu um só. Não porque Jesus o discriminou, mas que enterrou de medo de perder aquilo que tinha, são os avarentos, que querem usar só para ele. E caiu ali em mão improdutiva, né? Então vamos ver. Se, no entanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que no seu tempo e no seu país onde vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a riqueza pode ser empregue utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi: dai a esmola quando for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Gente, na época de Jesus, a gente já viu que por vezes as mulheres, aqueles que se diziam cristãos, seguiam ali os preceitos da época, que eram mais de coisas, lavar as mãos, dar esmola. Mas por quê? Nós chegamos a ver em algum dos capítulos, não me recordo qual, dar esmola às viúvas, porque não tinham onde trabalhar, tinham os filhos e ficavam ali nas beiras da rua esperando, e se até um alimento caísse daqueles que o senhor mais abastado fosse comprar, ele não poderia pegar, porque era dali que comeriam aqueles que estavam no chão, ali esperando o sustento do alimento, né? Aquela necessidade. Então imagina essa situação de humilhação daquele que estava ali.
Era prova, tinha que passar, tinha. Mas é o que ele nos coloca aqui. Dai a esmola quando for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Então, proporcionar a oportunidade para que a pessoa cresça com seu próprio esforço, de que tenha oportunidade de conhecimento, de que se sinta ali e seja capaz de manter aquilo. Isso tudo é fazer com que o próximo não tenha que se humilhar pedindo e nem tenha que se envergonhar. E com certeza é o que nós gostaríamos, que se estivéssemos na situação do outro, de ter que precisar de alguma coisa, nós certamente preferiríamos ser ali o servo desse Senhor, poder trabalhar e no final do mês receber o talento, poder ir fazer uma faxina e no final do dia ganhar o meu salário, porque trabalhei para isso. Poder fazer seja lá o que for de digno e honesto e receber por isso. Então, meus amigos, que possamos fazer bom uso do aprendizado, fazer bom uso daquilo que temos, que possamos fazer ali, praticar o auxílio a quem necessita e que possamos ser gratos àqueles que nos dão emprego para termos ali o nosso sustento, né? Então, uma ótima semana a todos, que saibamos praticar um pouquinho do que estamos aprendendo. Fiquem em paz, que Deus esteja com todos e até breve, se assim for da vontade do Pai. Queridos companheiros, gratos a Deus nosso Pai e a Jesus pela oportunidade do estudo, do conhecimento dessa doutrina que tanto nos alavanca na existência para o progresso. Vamos retomar a leitura e a reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos nos utilizando da tradução de Herculano Pires e vimos no último encontro a introdução realizada pelo próprio tradutor sobre o Livro dos Espíritos. E agora vamos iniciar a introdução feita por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é a obra magna, o livro marco da doutrina espírita, de uma importância ímpar para cada um de nós, humanos que habitam a Terra. Fico a imaginar Jesus com os seus auxiliadores abnegados a inspirar aqueles que encarnam para nos auxiliar no progresso, na evolução. Vemos o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, educador, o nosso Allan Kardec, com o auxílio de companheiros próximos a ele que estudavam ali o magnetismo, com o auxílio de médiuns que estavam ali naquele tempo junto a ele, ele observando tudo isso, captando esses acontecimentos, esses fenômenos, conseguiu perceber o que havia além, de onde muitos só percebiam e viam diversão, curiosidade. Ele conseguiu ver no fenômeno questões profundas da humanidade. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E aí anotou, avaliou, compilou muitas informações através dos companheiros que o auxiliaram nisso, como vimos. Foi recolhendo todas as informações e depois submeteu aos espíritos superiores a aprovação. E aí, a sua primeira edição foi lançada em 18 de abril de 1857.
Então sabemos que Kardec, um espírito muito preparado no plano espiritual, junto com outros que encarnaram para que esta obra, essa doutrina viesse até nós. Sabemos que Kardec mantinha sintonia com a espiritualidade superior, o espírito da verdade, para poder conseguir então ter essa condição de codificar todas essas informações. Deste livro partem todas as outras obras, as quais vamos nos beneficiar com o conhecimento para alcançarmos ali a evolução. Queremos informar que a introdução ao estudo da doutrina espírita de Allan Kardec, que vamos ver alguns trechinhos aqui, estará à disposição na íntegra para que todos leiam. Então vamos lá. Introdução ao estudo da doutrina espírita. O primeiro item: Espiritismo e Espiritualismo. Kardec faz a diferença entre essas duas palavras para nos auxiliar a utilizá-las de maneira correta. Ele nos diz, abre aspas, para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos, para designar esta última crença, as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Como especialidade, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas, contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. Essa a razão por que traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Fecha aspas. Item 2. Alma, princípio vital e fluido vital. Kardec nos diz, abre aspas, há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material, não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som
que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. É esta uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Fecha aspas. Vemos então que Kardec nos traz 3 significados da palavra alma, mas um pouquinho mais à frente ele nos diz, abre aspas, para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção, e o que importa é esclarecer. Pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Fecha aspas. Vamos aproveitar e lembrarmos, por orientação da doutrina, para os nossos estudos, para facilitar, que a palavra alma, embora alma e espírito sejam a mesma coisa, vamos designar a palavra alma ao espírito que esteja encarnado. E quando utilizarmos a palavra espírito, sabemos que o ser está desencarnado. Outro item que vamos ver é princípio vital. Abre aspas. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida, podendo existir, sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é mais comum, o princípio vital se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como veremos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria então o fluido vital que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão
o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um fato incontestável, pois resulta da observação, e é que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto esta força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras e que é a espécie humana. Fecha aspas. Então fica claro a todos nós que princípio vital tem sua fonte no fluido cósmico universal. É a força motriz dos corpos orgânicos. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do conjunto dos órgãos. Quando isso cessa pela morte, o princípio vital se extingue. Então, é por isso que a planta morre, o animal morre e que nós morremos também, quando há extinção ali desse princípio vital, que isso pode se dar pelo desgaste ali de um corpo que vivenciou todos os anos que tinha para ser vivenciado tudo direitinho, ou por alguma situação que ocorra e em que esse fluido se esvai de uma hora para outra. São várias as situações que haveremos de estudar adiante. Terceiro item, a doutrina e os seus contraditores. Kardec nos diz, abre aspas, a doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e seus contraditores, fecha aspas. Então, nesse item, Kardec vai estar respondendo, utilizando de argumentos para falar sobre a doutrina espírita. E nós vamos pegar um pedacinho aqui que ele diz o seguinte, abre aspas, dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou posições firmadas, mas sinceramente desejosas de se instruírem, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Fecha aspas. Item seguinte, item 4. Manifestações inteligentes. Kardec nos diz, abre aspas, se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas, mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocarem na pista dos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Fecha aspas. Então, nesse item, Kardec nos conta como se deu as primeiras manifestações, que se verificaram por meio das mesas que se moviam e davam lá os golpes ou mexiam os pés. Depois, obtiveram respostas mais desenvolvidas por meio de letras, e aí verificando que as respostas vinham, eram inteligentes, e essa inteligência não estava na matéria, na mesa. E aí descobriu-se que havia um gênio ou espírito que forneciam as respostas. Inclusive, esses seres é que foram indicando outras formas de se obterem as respostas, indicando da cesta à folha de papel,
e tudo mais até chegar ao desenvolvimento da psicografia. Já é o item 5, onde Kardec vai reconhecer ali nos seus exercícios que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão do médium, e que o médium que tinha sensibilidade tomando diretamente a pena, no caso a caneta na época, conseguiria trazer as comunicações de uma forma muito mais simples. Kardec observou a questão da mudança das letras, observou a questão do teor das respostas que eram dadas, diferenças, né, de conhecimento que vinham pela resposta de personalidades também. Então, algumas comunicações eram trazidas de forma bem pobre, com mensagens difíceis, frívolas, outras com uma sabedoria. Então, Kardec foi levantando tudo isso e percebendo, então, as comunicações, a diversidade das comunicações dadas pelos espíritos. Aqui vemos a importância dos estudos feitos por Allan Kardec para chegarmos ao conhecimento, então, da possibilidade das comunicações com os espíritos. Por hoje encerramos aqui a nossa leitura, nossas reflexões, e no próximo encontro vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Que Jesus possa estar junto ao coração de cada um. Até mais, companheiros.